Bom, na primeira parte desse assunto, né, fantasmas e visagens, a gente falou sobre esse termo visagem e acabou esquecendo o que significa, né? Porque para algumas regiões pode ser que essa palavra não seja tão comum. Quando aqui para a região amazônica, já é um termo bastante utilizado, que na verdade visagem significa a mesma coisa que assombração, é uma penada, né? A gente se refere àquele vulto, aquela fantasma, né? Então, para as pessoas que não são da nossa região e que ficaram na dúvida, só para deixar claro que visagem é a mesma coisa que alma penada, que é a mesma coisa que assombração, né? Bom, as pessoas elas costumam muito ter medo, ter receio, ou mesmo não gostar, não querer falar nesse assunto a respeito dos mortos, né? Mas na verdade, essa questão é bastante difundida por todo o planeta. Diversas regiões, diversos países, culturas diferentes, espalhadas pelo globo, elas falam relatam, né? Há esses relatos de aparições, de fantasmas, de vida após a morte. Inclusive, muitos desses países, eles cultuam, tem o dia, a celebração, onde eles têm o Dia dos Mortos, ou lá para alguns países asiáticos, é o mês dos fantasmas. Então, eles têm isso muito claro para a cultura deles. Então, na verdade, não é a respeito de que existe ou não, mas do que as pessoas, de como as pessoas costumam tratar a morte e no que elas presenciam, né? Então, a gente contou alguns relatos do que a gente presenciou na nossa infância e adolescência, e até hoje a gente continua vendo essas coisas. Mas, na verdade, por exemplo, a ciência até hoje ainda não provou nada, né? Acaba que isso se torna uma coisa real só para quem vivencia. Enfim, estava falando ali das outras culturas que, que tem o Dia dos Mortos, que celebram os mortos, né? Sempre, claro, com muito respeito, né? E tem isso muito claro. O respeito ao passado, à história dessas pessoas que já se foram. Muito contrário do medo, do receio de falar que a gente tem aqui, né, no Brasil. Talvez muito por conta do próprio avanço do cristianismo, né? Como sempre, a igreja sempre distorcendo tudo que havia sido criado até então. Esses avistamentos, né, de fantasmas, essa discussão sobre os mortos que alguns vivos podem ver, na verdade já é uma coisa que vem lá da pré-história, passando lá pelas grandes civilizações, desenvolvimento do Egito, Grécia, Roma, enfim, todo esse povo já falava sobre fantasma, é, por mais que de formas diferentes, né? Alguns falavam que eles avistavam uma coisa que tinha uma forma humana, mas que não parecia estar no nosso plano, mas que entendiam aquilo como sendo apenas um guia que levaria a pessoa para um lugar melhor. Enfim, existem várias concepções do que é esse fantasma, né? Então, essa coisa de ver mortos e relatar esses avistamentos é uma coisa que está lá atrás, lá no começo do desenvolvimento das sociedades. E o cristianismo ele mudou um pouco essas coisas para deixar maquiou um pouco, vamos dizer assim, né? O Papa Gregório I, ali por volta de 600 anos depois de Cristo, ele transforma as celebrações pagãs que já existiam em celebrações cristãs. E é aí que surge o Dia dos Finados, né? Então, a partir de então, as pessoas que começassem a ver fantasmas, elas tinham que rezar missas para que esses fantasmas pudessem, enfim, ter paz, né?
Depois disso, obviamente, a igreja quis lucrar com esses, com esses acontecimentos, né? E elas disponibilizavam indulgências para que as pessoas que avistassem fantasmas pudessem meio que comprar essas indulgências, né? Que eram documentos que eram dados para essas pessoas, onde a igreja, entre aspas, diminuía a punição dessas pessoas, desses mortos que estavam sofrendo. Enfim, esse foi só um capítulo aí de como a Igreja Católica observa, de como que ela trata esse, esses acontecimentos. Já no século XIX, né, os debates acerca desse assunto eles continuam e as pessoas acabam indo buscar essas respostas para essas aparições, para esses relatos, para esses contatos com os mortos, né, na ciência. E aí que o espiritismo se desenvolve, né, no século XIX. O espiritismo ele faz com que as pessoas possam ter contato, eles possam conversar com os mortos através das sessões espíritas, né? Através, por exemplo, da tábua de Ouija, né? Que é aquele jogo lá do copo, e até mesmo de fotografia dos espíritos. Então, nesse período, o espiritismo ele cresce bastante e alcança grande popularidade. Bom, você acreditando ou não, o fato é que existem estudos sobre esse assunto, assuntos bem sérios, né? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, foi feita uma pesquisa em Nova York, onde a pesquisadora ela relatava nessa pesquisa que os fantasmas que eram os fantasmas mais avistados pela população eram de fantasmas de escravos afro-americanos e também de índios que foram assassinados. Então, o que a gente percebe, né, juntando todos os casos que a gente conhece, inclusive aquele que um amigo seu contou, ou um caso que a gente conhece, sempre o fator comum é que o fantasma ele possui um sofrimento, ele possui geralmente é uma pessoa que foi morta de forma brutal, ou uma pessoa que se suicidou, ou uma pessoa que morreu de forma injusta. Então, por isso muitos escravos, índios, enfim. É, então é muito comum que o sofrimento esteja presente nessas aparições e no contexto desses avistamentos, né? Então pode ser que seja uma coisa da cabeça das pessoas, pode ser que a ciência explique de alguma maneira o que é o enxergar um fantasma, falar, ouvir, né? Como o espiritismo aí, enfim, o caso do Chico Xavier, do Allan Kardec são casos bastante conhecidos. Então pode ser que a ciência explique de uma outra maneira o que é, qual é a realidade, né? Qual é a verdade por trás desse contato com as pessoas que já não estão mais aqui. Que, querendo ou não, traz muito conforto para muitas pessoas, né? Enfim, imaginar que a gente tem uma vida assim após a morte, mesmo que até chegar no céu, ou enfim, a gente passe por um purgatório, né? Que é um lugar onde a gente fica transitando sem muito rumo, ter muito rumo. Enfim, vai da crença de cada um e principalmente vai daquilo que a própria pessoa vivenciou. Então pode ser que você não acredite, mas com certeza você conhece uma pessoa que viu, ouviu ou vê. Eu, na opinião deste druida modesto, eu acredito que as coisas estão tudo misturadas. A ciência pode sim explicar muitas coisas, e daí vai muito, né, do assunto do espiritismo, mas também só quem viveu, só quem passou por uma situação onde ela viu um fantasma, onde escutou, onde ela viu um objeto se mover e de repente aquilo não parecia estar de acordo com as leis da física, só essas pessoas vão saber explicar o que elas sentem, o que elas viram, né? O que elas têm nos sonhos, enfim. Eu acredito que seja de acordo com o nível de sensibilidade de cada pessoa. E aí a discussão se abre cada vez mais.